E no vídeo de hoje, uma polêmica envolvendo um médico famoso na internet, que é o Dr. Larry Ribeiro. Acredito que vocês conhecem e muitos de vocês provavelmente são fãs. Calma, que eu não vou denegrir a imagem do Larry Ribeiro, ou brigar, ou acabar com ele aqui. Jamais. Respeito como profissional, porém, é o meu papel como nutricionista corrigir informações que são ditas por aí, informações erradas sobre alimentos e nutrição. Para quem não sabe, o Dr. Larry Ribeiro é um médico cardiologista e quando um cardiologista se mete a falar de alimento e metabolismo, ele está sujeito a errar, porque ele não entende sobre composição dos alimentos, bioquímica, muitas vezes fisiologia. Nutrição é uma ciência que estuda metabolismo, então o nutricionista é apto a falar sobre esse assunto. Por exemplo, seria o mesmo eu tentar falar sobre doenças cardiovasculares específicas aqui, que é a área de um cardiologista. Vocês não conseguem ver eu fazendo isso, porque eu não faço isso, eu não invado a área de outros profissionais. Então Larry Ribeiro erra muito quando ele fala de alimentos, saúde em relação a alguns alimentos, e eu vou provar nesse vídeo porque que ele está errado ao falar de whey protein, que o whey protein, por exemplo, é junk food, tem açúcar, que é para bezerro e outras falas sensacionalistas, terrorismo nutricional, às vezes, que ele propaga por falta de conhecimento. Na minha opinião, whey protein é junk food. Vou te explicar por quê. Por quê? Porque a lei permite que para cada porção de whey protein, o produtor pode colocar 10 gramas de açúcar. Então não tem jeito de você tomar o whey protein sem estar se enchendo de açúcar. Não tem nenhum sem açúcar. Não tem nenhum de arroz, no mercado, não. de não sei Não, quê. mas aí já não é whey protein. Whey protein é do soro do leite. Do soro do leite. Tá. Então, é permitido colocar 10. Você sabe como é que é brasileiro. Já fizeram um exame, um estudo aí, tem empresa que coloca 30. Então, na realidade, eu estou tomando açúcar. Junk food é um termo utilizado para classificar, por exemplo, alimentos que são ricos em açúcar, muito calóricos, gordura saturada. Fast food, por exemplo, doces, podem ser considerados junk foods porque são ultraprocessados e têm baixo valor nutricional, alto valor calórico, então são muito calóricos, e baixo valor nutricional em termos de nutrientes, proteínas, vitaminas, não fazem bem para o nosso organismo. É um termo utilizado para classificar esse tipo de alimento. Whey protein é um alimento ultraprocessado, por quê? Calma lá, prestem atenção. Ultraprocessado porque ele precisa passar por vários processos para extrair a proteína do soro do leite. Para quem não sabe o que é o whey protein, ele é extraído do soro do leite. Se vocês não sabem o que é o soro do leite, eu vou resumir rapidinho. Sabe aquela água que escorre do queijo fresco, do iogurte que você abre, um iogurte natural, ele tem uma aguinha. Aquele soro, ele é rico em proteína. O whey é extraído desse soro, que é a proteína do soro do leite, em pó, com sabor e adoçantes. Então, basicamente, o whey protein é um alimento proteico em pó. Ponto. Vem do alimento. Só que ele passa por vários processos de filtragem e adição de adoçantes, alguns corantes, para dar sabor a essa proteína para ficar agradável de ingerir. Tais adoçantes e corantes que não são maléficos para a nossa saúde passam por vários processos pela Anvisa, de revisão, de aprovação, para realmente comprovar que não fazem mal para a nossa saúde. O junk food é um alimento maléfico. O whey é um alimento saudável e extremamente benéfico, recomendado inclusive para idosos que estão perdendo massa muscular, que têm dificuldade de ingerir proteína. Pode ser ingerido por uma criança, pode ser ingerido por qualquer pessoa. Por que pode uma criança tomar whey se ela tiver deficiência de proteína? Não é só para ganhar massa muscular, é uma proteína, tá? É uma proteína. Se uma criança, por exemplo, não consegue comer carne no almoço, carne na janta, ela vai ter deficiência de proteína. Ela pode usar whey protein porque é uma forma fácil de ingerir com sabor. Então, qualquer pessoa que ingere proteína, come frango ou carne, pode ingerir whey protein. E eu vou chegar nessa explicação. Então vamos por partes. Não é um junk food, é um alimento só ultraprocessado saudável. Segundo ponto, ele diz que o whey tem açúcar, ele é rico em açúcar, que tem mais de 10 gramas de açúcar, 30 gramas de açúcar. Mentira. Vamos colocar na tela aqui a tabela de ingredientes para vocês analisarem que o whey protein, ele tem sucralose. Sucralose é um adoçante. Assim como esse adoçante líquido, sucralose de mesa, que você usa provavelmente no café, para adoçar seu café, o whey tem sucralose. Ponto. E ele não tem açúcar. Se ele tivesse açúcar em sua composição, tem que estar obrigatoriamente
detalhado ali na lista de ingredientes, como maltodextrina, açúcar, tem que estar escrito, tá? Não pode ter açúcar e não estar na lista de ingredientes, principalmente de marcas grandes, mais conceituadas no mercado. Então, jamais, o whey não tem açúcar. Aí vocês vão confundir, muitos de vocês confundem e olham na tabela nutricional, que não é a tabela de ingredientes, escrito lá, carboidrato, 5 gramas. Aí vocês vão falar assim, Hugo, mas carboidrato não é açúcar. O whey concentrado tem açúcar, ele tem 5 gramas de carboidrato. Calma lá, que eu vou explicar. Esse carboidrato presente no whey concentrado normalmente, que varia de 4 a 6 gramas, se for um whey gourmet, por exemplo, tem 5 gramas em média. Qual o problema? Nenhum. O que é esse carboidrato? É açúcar que alguém colocou lá? Não. É a lactose presente no leite. O que é a lactose? É uma ligação de glicose, açúcar, glicose, com galactose. É a lactose, isso é a lactose. Só que isso está presente no leite. Então, como a proteína vem do leite, do soro do leite, o whey concentrado que passa por uma filtragem menor, ele tem uma concentração maior de lactose. Essa lactose inflama o corpo, deteriora a saúde? Jamais. Não é porque a lactose faz mal para algumas pessoas. E por que faz mal? Não é a lactose que inflama o corpo daquela pessoa que tem dor de barriga quando consome lactose. É que aquela pessoa tem menos enzima no intestino para quebrar essa lactose, que é uma ligação de glicose com galactose. Quando a pessoa tem menos enzima, ela não consegue quebrar essa ligação de glicose com galactose, que é a lactose. E aí lá no intestino grosso, ocorre um acúmulo maior de água, com isso solta o intestino, às vezes algumas pessoas têm diarreia, gases. A lactose não inflama, é a pessoa que não produz enzima suficiente para quebrar a lactose. Então gravem isso. Então essa lactose não é um problema no whey protein. Pessoas intolerantes podem optar pelo whey isolado, ele tem menores traços de lactose. Ainda tem alguns traços pequenos, mas muito menos. Se você olhar carboidrato lá no whey isolado, você vai ver que é 0. Deixando claro que para o emagrecimento, se você busca emagrecimento, existe essa crença de que o whey isolado é melhor porque tem menos carboidrato, logo engorda menos. E tem gente leiga que ainda acha que o carboidrato engorda. Parem com essa besteira e falta de conhecimento. O que engorda são calorias. E as calorias de um whey isolado e de um whey concentrado são praticamente iguais. O que engorda são calorias. Eu já expliquei 1 trilhão de vezes e tenho que repetir em todo o vídeo, porque tem gente ainda falando que o carboidrato engorda. Isso é a maior burrice. Então, para você ganhar gordura, por exemplo, você tem que ingerir 7.700 calorias acima do seu gasto energético. Pega a caloria de um whey isolado e de um whey concentrado, elas praticamente são iguais. E o whey hidrolisado, ele sofre uma quebra, uma hidrólise já, para facilitar a absorção e o processo de digestão. Para quem, por exemplo, tem dificuldade em digerir até mesmo uma proteína líquida, talvez uma pessoa pós-bariátrica que está ali com o estômago passando por um processo de cicatrização, uma proteína líquida de absorção mais rápida pode ser útil para esse grupo de pessoas, tá? Então, basicamente, o whey protein é isso que vocês entenderam e não pode ter açúcar. A proteína que tem lá é para bezerro, não é para gente. E ele sempre fala isso sobre leite, ele demoniza leite, porque ele é leigo, ele não estuda. Sim, Lair Ribeiro não estuda sobre alimentos e não sabe ler e interpretar artigo científico complexo. Aí vocês que estão assistindo, que são fanáticos, fãs de carteirinha do Lair Ribeiro, isso me irrita. Irrita a ignorância de muitos de vocês que vão comentar aqui. E eu já vi comentários dessas pessoas em outros vídeos, quando a gente fala, corrige o Lair Ribeiro. Vem um ignorante e comenta assim: eu prefiro acreditar no Lair, que estudou anos, do que acreditar em profissionais como vocês, que estão defendendo estudos patrocinados pela indústria. Estudos que são patrocinados pela indústria, por isso que vocês defendem. Parem de falar essas merdas, vocês são leigos. Então vocês têm que filtrar, aprender a filtrar a informação. Quando eu apresento algum estudo científico, como no vídeo que eu fiz sobre leite, explicando que leite não tem conservante, que leite, além de não ser inflamatório, é anti-inflamatório, o corpo absorve, o corpo digere, exceto para pessoas que têm intolerância com a lactose, e o problema é a lactose, não o leite. Expliquei tudo isso em um vídeo. Quando eu coloco um estudo científico, quem sabe ler artigo científico consegue ver se o artigo lá no final, no rodapé do artigo, ou no final da escrita, normalmente é bem determinado se o estudo foi patrocinado por uma marca ou não. E nós, profissionais que propagamos bons estudos, colocamos aqui estudos que não foram patrocinados pela indústria, justamente para não ter uma informação tendenciosa, não ter esse viés.
Então a gente coloca um estudo neutro, que não foi patrocinado por nenhuma marca. Assim como os estudos feitos com leite não foram patrocinados pela indústria, como vocês acham. Estudos feitos com óleo de soja não foram os que a gente propaga, que são bons, bem controlados, bem conduzidos, bem equilibrados para já saber realmente o resultado daquele composto no corpo humano, que é um fator chave para o estudo ser bom. Tem que ter controle de dose. Vai dar uma dose de um produto para um grupo, tem que dar a mesma para o outro, isolar todos os outros fatores. É assim que funciona um estudo bom. Vocês nem sabem disso, mas vocês acreditam porque o Lair Ribeiro é professor, teve em Harvard, como ele diz. Foda-se. Ele tem que saber ler estudo científico e ele não sabe, assim como o Baracate, que propaga muita asneira. Mas eu sei que vocês vão continuar acreditando lá e tá tudo bem. Pode comentar aqui, falar um monte de merda como vocês comentam, tá? Vocês que são fãs desses médicos. Então a gente não absorve, a gente não utiliza. A utilização proteica do whey protein é de apenas 16%. De cada 100 gramas que você ingere, você só vai aproveitar 16. E você vai estar sobrecarregado com açúcar. Não interessa se ele é concentrado, se ele é hidrolisado, não faz diferença. O whey protein, no conceito do Lair Ribeiro, é junk food. Eu sei que eu vou perturbar muita gente. Quando você ingere o whey protein, que é uma ligação de aminoácidos essenciais com aminoácidos não essenciais, que é uma proteína de alto valor biológico, o seu corpo não faz uma leitura se está vindo do whey protein ou se está vindo de um bife de frango ou de carne ou de ovo. O seu corpo não tem esse sistema para fazer uma leitura, por exemplo. Ah, agora você tomou whey. Eu não vou aproveitar essa proteína porque tá vindo do whey. A gente só aceita aqui frango e proteínas naturais. Não existe isso. O seu corpo precisa dos aminoácidos dentro dessa proteína. Chegou o aminoácido ali, ele vai sintetizar, vai absorver, vai aproveitar e vai jogar para os tecidos que dependem de proteína. Pele, cabelo, unha, que nosso corpo também já produz esses aminoácidos, e principalmente para o tecido muscular, que necessita de proteínas essenciais de alto valor biológico para cicatrizar o tecido muscular. Ele diz também no vídeo que o nosso corpo só aproveita 16% do whey. Besteira. Não existe nenhum estudo mostrando, então ele não citou estudo, tá? Não existe. A gente já procurou, não tem nenhum estudo mostrando que o corpo aproveita 16% de proteína. Tem estudos mostrando que quando nós tomamos uma proteína de forma líquida, o nosso corpo está sujeito a desperdiçar em relação ao aproveitamento. Pode acontecer, não é uma regra em todas as pessoas, 30%. 70% é aproveitado. Isso quando a proteína é ingerida de forma líquida. Proteínas sólidas também têm perda. Quando você come frango, carne, ovo, peixe, você está sujeito a perder 10% da proteína ingerida. Apenas isso. Então, o estado líquido para o sólido tem uma leve perda, que ainda não é uma regra ser 30% no whey protein. Mas a proteína é aproveitada. E outra fala, voltando aqui para o açúcar, ele diz que alguns wheys têm açúcar. Algumas marcas de whey protein, mas ele vem bem determinado na tabela nutricional, isso vem bem detalhado, que ele tem mais carboidrato do que proteína. Só que é um erro das marcas titular esse produto como whey protein. Não é whey protein. Ele está escrito whey no rótulo e muitos de vocês confundem e acabam comprando pelo preço, porque ele é mais barato. Só que isso muitas vezes não é whey. Tá? Aí é um erro da marca. Como saber se é whey, se tem boa quantidade de proteína? Ele tem que ter pelo menos 80% de proteína, um whey concentrado. E baixo em carboidrato. Ele tem que ser só o carboidrato ali, como eu expliquei, da lactose. E não maltodextrina. Se tiver escrito maltodextrina, é açúcar adicionado, é carboidrato. Então existem, de fato, esses wheys que têm um pouco mais de açúcar que não são whey protein. Não é considerado um whey. Pela regra, porque o whey é um suplemento proteico, ele tem que ter 80, 90% de proteína e baixo em carboidrato, que é somente da lactose. Então, pessoal, tomem cuidado com informações que são propagadas por médicos que não são nutricionistas. Nutrólogo, por exemplo, por lei, não pode prescrever dieta, prescrever suplemento, somente o nutricionista. Isso é lei federal. E o que a gente vê no Brasil, que é um circo? Que é uma bagunça, uma porrada de nutrólogo fazendo especializações em nutrologia esportiva, prescrevendo uma porrada de suplemento de forma errada, manipulado que não precisa, que não funciona, enchendo vocês de cápsula que não funciona, vendendo enzimas, soroterapia, lucrando com nutrologia esportiva, enfeitando e não sabendo o básico, prescrever os alimentos.
prescrever arroz, feijão, fruta. O whey protein, por exemplo, não é necessário, ele é útil. Como eu disse, se você ingerir frango, carne, ovo ou peixe, seu corpo não sabe se está vindo do frango, da carne ou ele precisa da proteína. O whey protein pode ser útil. Então nós vemos hoje nutrólogos enchendo as pessoas de suplementos sem necessidade, colocando whey isolado, que é muito mais caro em termos de custo para uma pessoa que nem precisa do whey isolado, que não é intolerante à lactose. Então tomem cuidado, aprendam a filtrar informações e procurem sempre o nutricionista para direcionar qual o melhor alimento para você no momento, qual o melhor suplemento, quantidade, olhar sua saúde, metabolismo, cuidar do seu intestino, cuidar do seu sono, hidratação. Tudo o que você precisa é encontrado nos alimentos. 90% dos suplementos vem dos alimentos. Então o whey protein vem do próprio leite, vem do alimento. Se você quiser tomar leite e não tiver sensibilidade à lactose, tá tudo bem também. Você consegue extrair essa quantidade de proteína através dos alimentos. O whey é um quebra-galho, um facilitador para você que está no meio de um escritório ali no trabalho à tarde, tomar uma dose de whey com uma fruta, com aveia, pode ser um lanche da tarde prático e fácil. Não precisa de whey no pós-treino, já gravei outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, tá? Então esse foi mais um vídeo explicando sobre o whey protein, desmistificando informação errada da internet, deixando claro que eu não tenho nada contra em relação à pessoa, Lair Ribeiro, e sim informações erradas propagadas por ele e por vários outros médicos nutrólogos que falam sobre alimentos de forma equivocada, ok? Para quem tiver interesse em ter acesso, por exemplo, a um plano alimentar 100% individualizado, tudo isso que eu falei, regular as quantidades, necessidades nutricionais de acordo com a sua rotina no momento, procure um nutricionista e eu tenho a minha consultoria online, atendo pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil, vou deixar o link aqui, pode me procurar, deixa o meu contato, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, deixa nos comentários se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.